Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização aqui no meu canal Bruno Cripto BR. Vamos hoje olhar para esse fechamento que está para acontecer no Bitcoin com um viés muito negativo. Preço do BTC, galera, rejeitou, veja só, o rompimento da resistência que eu deixei destacado aí para vocês na última análise, a região que ia dos 61.800 até 62.500 dólares, sem sucesso no rompimento da média de 21 períodos no gráfico de 4 horas. Então vamos entender o que a gente pode esperar com isso. Então não esquece de deixar aquele like para fortalecer o crescimento do canal e compartilhe essa análise nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Então olha só, preço do Bitcoin no diário, né? Estou fazendo análise mais próxima ao fechamento, porque observem o seguinte, galera, o preço, ele ontem fechou com um dia muito positivo, com a possibilidade de reter uma retomada, conforme eu compartilhei com vocês, que o preço poderia ter, caso ele conseguisse romper a região de resistência. Daí ele rompeu a primeira região de resistência, que era os 61.300 dólares, foi lá na direção do próximo nível, e a nossa expectativa era o quê? Um reteste do Bitcoin lá em cima, perto dos 63.500. Mas hoje o Bitcoin não teve força, falhou nesse rompimento, está se aproximando aqui, veja só, do suporte que eu deixei destacado para vocês com a linha amarela. Foi o nível que eu mencionei assim, olha pessoal, para que o Bitcoin tenha um contexto de alta, ele não pode perder esse suporte aqui destacado com a linha amarela, que é os 60.662 dólares. E o preço está vindo testar isso daqui. Então, quer dizer, o cenário mais negativo não foi ativado ainda, né? Ainda tem essa chance do Bitcoin ter uma retomada, mas estamos com um cenário negativo. Então, eu vou dar uma limpada aqui, ó, para que vocês consigam visualizar isso com mais clareza, né? Fica claro para a gente no gráfico intradiário que o preço, né, está com uma estrutura de baixa, né, pessoal? Olha só, topo mais baixo do que os topos anteriores, respeitando essa LTB, que é o preço despencou, aí fez um respiro, ó, mais uma vez, deixando o que é um nível de resistência, um topo mais baixo do que o topo anterior. O que a gente gostaria de ter visto aqui? O preço se consolidando de forma consistente acima dessas médias rápidas, acima da média de 9,21 períodos. Ó. Ele veio aqui na madrugada de ontem para hoje, após o fechamento, não teve sucesso de ganhar a média. Ele precisava ter feito algo muito parecido com o que ele fez aqui, ó. Ter pelo menos fechado um candle de 4 horas acima da média. Isso não se concretizou. Então, isso traz um viés negativo, tá? E eu vejo a possibilidade do Bitcoin estar fazendo isso daqui, ó, para mais um processo de correção e lá, opa, minha câmera está na frente aqui, ó, vou ajustar para vocês. Para ir lá, veja só, nos 58.190 dólares, tá? Podendo fazer essa queda mais acentuada, porque veja só, se a gente colocar uma Fibonacci aqui, ó, nesse movimento, vamos traçar aqui, ó, o preço fez uma retração do movimento de baixa perfeita e com isso, confirmando, né? E eu vou colocar aqui daqui a pouco para vocês a confirmação disso. A gente pode esperar um teste, pelo menos, tá? Em 0,68, que é justamente essa região de suporte dos 58 mil. Vou até subir um pouco aqui para casar didaticamente: 58.430 dólares. E posteriormente, galera, o cenário negativo seria o Bitcoin vir na extensão de 100%. Tá? E a extensão de 100%, veja só onde está um cenário bem negativo se o preço for buscar essa extensão. Então é isso que preocupa agora, tá? Porque quando a gente olha para o gráfico diário, vamos visualizar isso daqui no gráfico diário. Esse nível da extensão de 0,618, ele é o suporte do Bitcoin da média de 200 dias, que é essa linha vermelha aqui, ó. Okay? Então, esse é um nível de suporte extremamente importante. Média de 200 dias, que não é rompida desde, tá? Lá, veja só, de outubro de 2023, ok? Então, quer dizer, se o Bitcoin vier a perder esse nível, ele vai estar perdendo um forte indicador, né? E a última vez que ele esteve abaixo da média de 200 dias foi aliás, a última vez que ele caiu abaixo da média de 100 dias, a média de 200 estava muito distante, foi aqui. Então ele nem chegou aí lá na média de 200, só que agora a gente tem essa possibilidade dele estar indo na média de 200, então traz um cenário mais negativo. Porque se o preço não segurar na média de 200,
o seu próximo suporte é essa região, que é ali na região dos 56.190 dólares. Eu vou até ajustar esse nível para ter um suporte com price action na casa dos 56. Então, alerto a possibilidade de mais correções, tá? Se o Bitcoin não segurar em um ponto gatilho, que eu vou deixar destacado para vocês agora. Mas antes, não esquece de deixar aquele like, galera, e compartilhar esse vídeo nos grupos. Só assim você ajuda no crescimento do meu canal. Vocês sabem que eu estou aqui diariamente fazendo análise para vocês, seja de manhã, à noite, enfim, eu faço isso no horário que for acrescentar mais para vocês, tá? Estou sempre compartilhando lá no meu Instagram também. Então, quer dizer, inclusive, se você não me segue lá no Instagram, entra lá, porque lá eu abro caixinha de perguntas, você pode interagir comigo, eu respondo direct. Então, me siga lá no Instagram, que é @BrunoCrypto, tá bom? Então, peço aí essa retribuição de vocês, deixando aquele like e compartilhando, ok? Pode entrar lá no grupo dos grandes influenciadores que vocês podem comentar e manda meu vídeo, não tem problema, ok? Bom, então, pessoal, é o seguinte, o ponto gatilho que a gente tem que monitorar é a retração desse movimento aqui, ok? E aí eu vou deixar um nível para gente, para ficar bem claro, vou deixar destacado com uma linha rosa no gráfico, okay? Que é os 59.900 dólares. E aí é o seguinte, o Bitcoin, ele pode estar consolidando por aqui, ele pode ficar trabalhando dentro desse range. Então, se isso acontecer, nós não temos nenhum cenário nem muito positivo, nem um cenário negativo. Ele vai ficar acumulando por aqui, ok? Agora, se o preço perder esse ponto gatilho, daí confirma esse meu viés de um teste em 58, posteriormente até 56.600 dólares. Para um contexto de alta, o cenário que precisa acontecer é o preço não pode perder isso daqui e precisa romper essas duas resistências, tá? Então, gerencie seus riscos, porque o cenário pode ficar mais negativo. Falando sobre a Ethereum aqui agora, ela acompanha a movimentação do Bitcoin, ó, fez um respiro, falhou com sucesso no rompimento da região de resistência, que a gente inclusive pode ajustar. Ela tem essas duas resistências aqui. Enquanto a Ethereum não romper essa resistência, possibilidade de teste nos 3.200 dólares, posteriormente lá embaixo, nos 3.080. Então, cenário volta a ficar negativo para o Bitcoin, estava positivo antes, porque ele poderia ter uma retomada, mas não teve sucesso nessa retomada e hoje deixa esse cenário negativo mais uma vez. Então venho aqui, a gente tem que ser muito flexível no mercado cripto, a gente tem que se adaptar, mudar de direção muito rápido conforme as indicações. Então venho aqui fazer esse alerta. Beleza? Então vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu e até a próxima.